E o presidente Lula desfigurou regras do Marco Legal do Saneamento Básico. Uma das novas diretrizes vai permitir que estatais que haviam sido excluídas da regulamentação anterior voltem a prestar serviço sem licitação. Além disso, o prazo para as prefeituras criarem unidades regionais, que se encerrava nesta semana, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025. Outra mudança é o fim do limite de 25% para a contratação de parcerias público-privadas no setor. E aí, Cris, quero te ouvir em relação a essas possíveis mudanças aí do marco do saneamento, né? Foi um avanço conquistado no governo Bolsonaro que agora parece que vai ser desfigurado, né? Foi um tremendo avanço, Paula, e na época, a gente precisa lembrar, todos os deputados do PT, todos os deputados do PSOL, PCdoB, todos esses partidos satélites aí, essa extrema esquerda, todos votaram contra o Marco Legal do Saneamento. Não queriam que a população tivesse esgoto tratado e água potável nas suas casas. Esgoto tratado recolhido, né, para tratamento, e água potável nas suas casas. E o mais curioso, né, curioso entre aspas, claro, mais da metade do Norte e do Nordeste, dos municípios do Norte e do Nordeste, ainda tinham, pelo menos naquela época, acho que a situação já está mudando, ainda tinham esgoto a céu aberto ali na porta de casa, uma situação extremamente precária, água potável, então, muito menos. A gente não pode conceber que esses políticos que se dizem defensores dos pobres, dos oprimidos, da população de periferia, dos estados mais carentes, do Norte, do Nordeste, tenham votado contra, e muito menos que agora que eles tomaram o poder, né, que é diferente de ganhar eleições, como eles mesmos dizem, muito menos que eles venham agora desfigurar o Marco Legal do Saneamento e já as iniciativas que vinham dando muito resultados. Eu não tenho os números aqui agora, mas se a gente procurar, a gente encontra fácil do tanto que aumentou o investimento em saneamento básico, em tratamento de água, depois que o Marco Legal do Saneamento permitiu a organização desse setor. Fato é que, por décadas, isso foi apenas e tão somente exclusividade do serviço público e não funcionou. Não estava funcionando, com raríssimas exceções. Então, não dá para a gente aceitar que um governo tenha chegado ao poder da forma como for, que ele chegue e faça esse tipo de alteração para prejudicar o povo brasileiro. Eu acho que a população precisa acordar, cada um de nós que conhece alguém, e esquece a ideologia política, conhece alguém que está distraído, eu gosto de usar essa palavra para não ofender ninguém, né? Alguém que está distraído com a política, que preste atenção pelo menos nessas questões que dizem respeito à saúde da sua família. É muito importante acompanhar e cobrar que os nossos representantes, sejam eles prefeitos, governadores, deputados locais, né, estaduais, ou os deputados federais e senadores eleitos pelo nosso estado, que eles estejam também vigilantes e não permitam desfiguração nesse nível. Né? Querem desfigurar tantas outras coisas, acabar com a medalha Princesa Isabel, beneficiar um homem negro em vez de uma mulher branca, um homem negro pobre em vez de uma mulher branca, rica, da nobreza. Isso é uma coisa, a gente critica e tal, mas isso é uma coisa. Agora, querer desfigurar o Marco Legal do Saneamento é crueldade demais com quem mais precisa. Silvia, a gente tem alguns números aqui. Em 2 anos desse marco do saneamento básico, né, 21 leilões foram realizados com investimentos de mais de 82 bilhões de reais em 244 municípios aí das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Na prática, né, esse decreto assinado por Lula, quer impedir aí, né, autorizar as estatais de funcionar sem licitação, ou seja, sem se submeter à concorrência. É isso, Paula. Veja, é inacreditável como é um governo do atraso, né? É um governo que leva o carimbo do retrocesso e não completou 100 dias. É impressionante como parece um jogo de tabuleiro. Quando você vai estar jogando aqueles antigos jogos de tabuleiro e você aparece, volte 10 casas, volte 20 casas. O Brasil vai voltando,
vai recuando. Esse marco do saneamento foi uma grande vitória obtida em 2020 e desde então você trouxe aí alguns números, são 220 cidades beneficiadas, isso atinge 20 milhões de pessoas, isso em pouco mais de 10 certames, porque o que o marco estabelece é que depois do término do contrato, as empresas públicas precisam enfrentar a iniciativa privada em licitações. Isso, por exemplo, desde então são 80 bilhões de reais de investimento privado. O então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, hoje senador, quando deixou a pasta e anunciou esses dados, por exemplo, ele disse que em 10 anos, para que o país atingisse a universalização do serviço, do saneamento básico, seriam necessários 700 bilhões. Ou seja, olha o tamanho do caminho que ainda tem pela frente para tirar as pessoas dessa situação, que é uma situação de saúde pública. Saneamento básico é saúde pública. É inacreditável que um país, o último dado é de 2020, justamente quando o marco passa a vigorar, tivesse 100 milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico, a tratamento de resíduo sólido, água pluvial e esgoto. 35 milhões de pessoas sem água. É inacreditável. E agora o governo do PT vai lá e coloca um carimbo de retrocesso, né? É como a lei das estatais, é como outras tantas que nós vamos ter que dar notícia aqui no Oeste Sem Filtro e mostrar que esse é o plano do PT, é voltar o Brasil para o passado, porque lá a gente sabe também como é que eles agiam com essas empresas e com essas prefeituras. A gente sabe como é o método deles, né? A gente sabe onde isso termina, ou não, que a Lava Jato já está desacontecendo, né? As coisas estão desacontecendo no Brasil, estão apagando o passado. E aí, Augusto, o Brasil volta algumas casas para trás aí com esse decreto de Lula? Muitas. Vamos lá. Primeiro, o PT, ele não só voltou à cena do crime, como ele está vendo de onde desapareceram alguns cofres. Por isso ele é contra a privatização. E está recuperando os cofres para saqueá-los. É isso que acontece. O Brasil, com o método que eles estão restabelecendo, conseguiu ficar anos a fio com 50% da população sem acesso à rede de coleta de esgoto. 50%, são mais de 100 milhões de brasileiros. Começou o leilão dessas empresas municipais e estaduais que cuidavam, entre aspas, né, de água, coleta de esgoto e de distribuição de água, começou há mais ou menos o quê? 4 anos, só pela Grande Maceió. Foi um tremendo sucesso, continua sendo, pois faz parte do governo o tal Renanzinho, que era governador quando isso começou. Ele sabe que é melhor para o povo. Certamente por isso deve ter sugerido ao Lula que acabasse com essa história. Melhorou a vida da Grande Maceió, piorou a vida de quem precisa ter mais cofres ao lado. Como é que a coisa funciona? Em algumas cidades, é justo registrar, até que essa autarquia, essa empresa pública, até é eficiente em algumas cidades. Aí o que acontece? Elas passam a servir de banco para a prefeitura. A prefeitura usa o dinheiro para resolver outros problemas, o que é ilegal. Quando se passa para a iniciativa privada, ela quer que as coisas funcionem e por que ela investe? Ela vai lucrar com o aumento do número de pessoas atendidas pela rede de coleta de esgoto, por exemplo. Mais pessoas vão contribuir. Então ela não tem prejuízo. A rede, quando o serviço é público, eles não aumentam, eles não fazem nada. Ou quando fazem, acontece isso a que eu me referi agora há pouco, a parceria prefeitura-serviço de saneamento. Então, com o Brasil tendo provado, já que é o que funciona, a privatização, eles vêm com essa história de mexer em parceria público-privada. Essa é a concessão que eles fazem
Parceria público-privada para o PT é o Petrolão. Lá houve parceria entre empreiteiros e Petrobras. Deu no que deu. Deu no que deu. Não adianta tentar fingir que o Petrolão não existiu ou que a Lava Jato foi uma trama, né, feita entre a CIA e a Justiça Federal de Curitiba. Foi a maior ladroagem da história. E aí eles gostaram dessa parceria, né? O amigo do amigo e os seus amigos ladrões, que estão todos registrados aí no Departamento de Propinas da Odebrecht, por exemplo. Ana, alguns especialistas ouvidos aqui pela Oeste, né, consideram essa flexibilização bastante temerária, né? Eles acreditam que a falta de exigência de uma licitação pode dificultar o cumprimento das metas estabelecidas aí nesse marco do saneamento. Bom, lembrando que o PT votou contra, né, a MP do saneamento básico. Então, quem se importa se há milhões de pessoas no Brasil sem água potável em casa, sem um mínimo de saneamento para suas casas, né? O que vale é a lacração, é a agenda do pedágio ideológico, é a agenda de proteger as minorias, de proteger os bandidos, o desencarceramento, os pobres, mesmo, de verdade, o PT não está nem aí. E vamos falar o que isso significa sem o menor filtro. E o Augusto foi na ferida. É a volta dos cofres nas mãos do PT para que eles sejam saqueados. Fim.